Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Espiritualidade e vida espiritual. São duas coisas idênticas? Não, são completamente diferentes. Espiritualidade é o simples fato de alguém ser portador de um espírito e ter algum tipo de atividade espiritual ou qualquer tipo ou qualidade de relacionamento do seu espírito com outro espírito, que pode ser de um familiar, pode ser de uma pessoa ou de qualquer outra criatura que tenha um espírito. Espiritualidade não fala do devido relacionamento, é um conceito estático, é um conceito, se não inteiramente estático, ele é pouco dinâmico e pouco específico. Espiritualidade todo mundo tem. Todo mundo nasce com uma espiritualidade. Todo mundo cresce e se desenvolve com uma espiritualidade, fazendo dessa espiritualidade o que bem entende. Bem ou mal, muito ou pouco, todos têm uma espiritualidade. Mas o conceito de vida espiritual é um conceito bastante diferente. Vida espiritual é uma vida dinâmica, é uma vida de relacionamento, é uma vida de compromisso, é uma vida de fidelidade, é uma vida de representatividade entre dois ou mais espíritos, mais especificamente o espírito do homem e o espírito de Deus. Vida espiritual é melhor definida como a quantidade e a qualidade de vida que um homem ou mulher tem, homem ou mulher cristão, com o seu Criador, por intermédio de Jesus, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Nunca esquecendo que esse relacionamento é espiritual, mas dependente sempre da palavra revelada. Espiritualidade não especifica nada, não define muita coisa, mas vida espiritual é algo muito bem definido e muito bem explícito no meio cristão. A vida espiritual é uma vida de relacionamento. Duas pessoas podem se conhecer, podem conviver na mesma repartição durante 15, 20 anos, e nenhuma conhece realmente a outra, não conhece os interesses, os desejos, os sonhos, as ansiedades de uma outra pessoa. Conhecer é uma coisa, relacionar-se é outra coisa. Falar em Jesus é uma coisa, ter um relacionamento com ele já é outra coisa. Vida espiritual, somente homens e mulheres cristãos têm do seu espírito com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque não se trata de espiritualidade, se trata de uma vida espiritual, vida de relacionamento, compromisso, fidelidade, representatividade, testemunho, etc. Como o esposo e a esposa têm uma vida conjugal, o espírito do homem e o espírito de Deus têm uma vida íntima. Uma vida íntima, esse é o termo exato. Existe uma concordância entre o espírito do homem cristão e o Espírito Santo de Deus. A vida espiritual, ao contrário da espiritualidade, ela tem algumas características. A primeira que eu separei é que ela é uma nova condição. Sim, porque todos nascem com uma simples espiritualidade. Vão crescer com uma espiritualidade. Vão, às vezes, morrer apenas com uma intensa espiritualidade, no caso presumida, mas sem nenhuma vida espiritual. Para que haja uma vida espiritual, é preciso que surja na vida dessa pessoa uma nova condição,
uma nova condição e ele passe de uma simples espiritualidade para uma vida espiritual. É uma nova condição, é uma coisa que acontece na vida de muitas pessoas cristãs. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 4, ele afirma: de sorte que fomos sepultados com ele, Jesus, pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aquilo que aconteceu com Jesus, sendo ressurreto pelo poder do Espírito Santo, assim também nós andamos em novidade de vida. Nós temos uma nova condição espiritual perante Deus, no caso promovida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então é uma nova condição espiritual e é dependente do Espírito Santo de Deus. É dependente da observância da obra redentora de Jesus. Nenhum homem elabora a sua vida espiritual. Ele, no caso, é uma condição que ele vai receber soberanamente, podendo o homem, no caso, aperfeiçoar aquilo que lhe é concedido. Além de ser uma nova condição, como eu já disse, é uma concessão. Ninguém conquista uma vida espiritual. Muito estudo, muita retidão moral, muita caridade e muito amor, isso não leva a uma vida espiritual. A vida espiritual é uma concessão de Jesus através da observância ou não da sua obra redentora. E essa concessão vem por intermédio da palavra em conjugação com o Espírito Santo de Deus, soberanamente e do alto. Um bom exemplo para isso está nas palavras do Senhor no profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27, quando ele diz: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, um coração que pulsa, um coração sensível. Porei dentro de vós o meu espírito. Colocarei dentro de vós um espírito qualquer? Não, o meu espírito. E farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Você vê que são todas atitudes soberanas do Espírito Santo de Deus. Por isso é uma concessão, não é uma conquista. Vida espiritual não é conquista, é concessão. Por isso é necessário observar a obra redentora de Jesus e a plenitude do Evangelho. Você vê nessa passagem aqui do profeta Ezequiel, em que ele usa: dar-vos-ei, porei, tirarei, vos darei, porei dentro de vós, farei com que andeis, meus estatutos, meus juízos. Tudo ato soberano, nada de participação do homem. O homem é submetido a uma transformação, e essa transformação, essa regeneração, é uma concessão que vem pelo Espírito de Deus. Então, vida espiritual não se conquista com retidão nem estudo, nem autoflagelação, nem por intermédio de jejuns ou qualquer outra coisa. É concessão de Deus. Em terceiro lugar, é uma revelação. Espiritualidade não revela nada. O homem que tem apenas uma espiritualidade, ele pode ter muitas informações de coisas que ele ouve e de coisas que ele lê. Mas não são revelações espirituais vindas do Espírito Santo de Deus. Mas a vida espiritual, ela é uma revelação. Na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2,
O apóstolo Paulo muito bem explica isso. E não sedes conformados com esse mundo, e não sedes conformados com esse século, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Só se consegue conhecer a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus quando nós somos obedientes à Escritura, às Escrituras, à obra redentora de Jesus e aos ensinos que vêm pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus não vai nada revelar ao homem que seja averso às Escrituras ou desobediente ou alheio à obra redentora de Jesus. Então, a vida espiritual é uma revelação. É uma revelação espiritual que dá ao espírito do homem a capacidade de ver, sentir, discernir e viver a amplitude da boa, da agradável e da perfeita vontade de Deus. Então, mais um exemplo aqui da soberana vontade que acontece na vida espiritual e que torna ela completamente diferente do conceito de espiritualidade. Em quarto lugar, exige sujeição. E isso é muito evidente e é incontestável. Sem uma sujeição do nosso espírito à obra redentora de Jesus, à palavra de Deus na sua integridade e ao poder do Espírito Santo de Deus em nossa vida, sem essa sujeição, sem essa subordinação, continuamos numa espiritualidade que todo mundo tem, mas não numa vida espiritual. Para ter uma vida espiritual é preciso sujeição à vontade do Espírito de Deus, da palavra, e sujeição à obra redentora de Jesus. Paulo muito bem explica isso citando Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Ele dá um excelente exemplo de sujeição, a sujeição do próprio Filho de Deus. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho de Deus, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O próprio Filho de Deus, o próprio Verbo encarnado, no período em que ele esteve conosco, em semelhança de figura humana, ele foi do começo ao fim subordinado, submisso à vontade do Espírito Santo de Deus. E Jesus tinha espiritualidade ou Jesus tinha uma vida espiritual? Jesus tinha uma vida espiritual. O seu espírito é extremamente poderoso, majestoso, soberano, eterno, sobre todo principado e potestade, mas na condição de semelhança de figura humana, ele subordinou-se a Deus Pai. E nessa subordinação, ele, mesmo sendo em carne, mesmo sendo em semelhança de figura humana, teve intensa vida, poder e autoridade espiritual. Sem subordinação, sem sujeição, não existe, senão espiritualidade, jamais uma vida espiritual. O exemplo do próprio Jesus é o melhor exemplo que Paulo pode nos dar aqui. A vida espiritual é também um testemunho vivo. Sim, porque as pessoas que têm uma vida espiritual, uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de relacionamento com a obra redentora de Jesus e com o poder do Espírito Santo de Deus, elas testemunham perfeitamente, com credibilidade e com autoridade da sua nova condição. Porque viviam numa espiritualidade, mas agora vivem numa vida espiritual. É testemunho vivo. Uma vida espiritual dar ao homem ou à mulher cristão um testemunho vivo
de tudo aquilo que aconteceu em sua vida e de tudo aquilo que vem acontecendo. No Evangelho de João, capítulo 21, versículo 24, o próprio João, que escreve o Evangelho, diz: este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Quem era João, o apóstolo João, senão o apóstolo dileto de Jesus? Foi o primeiro a chegar ao sepulcro, não foi o primeiro a entrar, mas foi o primeiro a chegar. Foi ele que se deitava ao colo de Jesus? É ele que ficava perto de Jesus? Ele bebeu com Jesus e também ceiou com Jesus. E ele ouviu de Jesus, testemunhou tudo que Jesus disse e tudo que Jesus fez. Esse João é um homem de vida espiritual muito intensa, e isso lhe dá um testemunho vivo, autoridade de testemunhar. E sabemos que o seu testemunho, quer dizer, o dele próprio, João, é verdadeiro. João tinha uma vida espiritual fortíssima, elevada, e, portanto, ele podia testemunhar de tudo que ele viu, de tudo que ele presenciou, sem aprovação ou reprovação de quem quer que seja. Então, vida espiritual é testemunho vivo. E para nós terminarmos, traz a verdadeira esperança. A nossa esperança é em Jesus Cristo, morto, ressurreto e glorificado, que morreu por nós, fazendo-se maldito por nós, nos trazendo a redenção, nos trazendo a justificação e a reconciliação com Deus. E a nossa esperança está nele, de vivermos nas regiões celestiais, não pelo nosso estudo, nem pelas nossas penitências, nem pelas nossas obras, mas pela esperança que ele deixou, e que todos, no caso, testificam disso. Como o apóstolo Paulo testifica dessa esperança em Colossenses capítulo 1, versículo 5, quando ele afirma: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Pela palavra da verdade do Evangelho. Vimos assim algumas características da vida espiritual que é completamente diferente da espiritualidade. Espiritualidade para uns é puramente um desconhecimento dessa vida espiritual de relacionamento. Espiritualidade pode ser apenas um vício de linguagem, mas eu creio que todo homem e toda mulher cristão, principalmente os líderes e principalmente os evangelistas, precisam substituir a palavra espiritualidade, que é algo que define pouco, é algo muito estático, por um conceito de vida espiritual, que, como eu disse, é uma vida de relacionamento, é uma vida nova, é um novo nascimento espiritual e também moral, é uma vida de renovação, é uma vida de compromisso, é uma vida de testemunho, é uma vida de fidelidade a esse Espírito com o qual nós temos essa vida espiritual, porque é Ele que nos concede a vida espiritual. Espiritualidade qualquer um tem, anjos e também demônios, crianças e também anciãos. Agora, vida espiritual só tem aquele que olha para a obra redentora de Jesus e se subordina à vontade da palavra e à vontade do Espírito Santo de Deus. Que você tenha compreendido isso, porque é um conceito muito importante e nós devemos desenvolver a nossa vida
espiritual não se trata de conquistá-la, porque ela é concedida, como nós vimos, mas nós devemos aprimorar a nossa vida espiritual, com tudo aquilo de bom, agradável e também perfeito a Deus, e que nos faz pessoas melhores no campo moral e no campo espiritual. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.